Olá, bom dia. Chegamos a mais um vídeo comentado da Bíblia e eu louvo a Deus pela tua vida, amém? Chegamos agora, Hebreus capítulo 7 e o escritor aqui ele vai falar a respeito da superioridade de Cristo no seu sacerdócio também. Ele vai se lembrar de um personagem lá do Velho Testamento, da época dos patriarcas, de Abraão, amém? Então aqui ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, simbolizado pelo de Melquisedeque. E o escritor vai dizer que é muito superior ao de Arão, amém? Que era representado pela lei de Moisés. Melquisedeque é mencionado nesta ocasião como símbolo de Cristo. O autor usa um modo judaico de ilustração. Toma um fato espiritual como este e demonstra o seu valor típico. Melquisedeque é símbolo de Cristo nas seguintes maneiras. Verso 2. Devido ao significado do seu nome, Rei de Paz. O seu sacerdócio não era hereditário. Exigia-se que os sacerdotes judaicos provassem a sua genealogia antes de serem admitidos ao ofício. Esdras, capítulo 2, os versículos 61 ao 63. Embora sendo sacerdote, não há registro da genealogia de Melquisedeque. E a isto se refere a expressão sem pai e sem mãe do verso 3. Neste sentido, a falta de genealogia sacerdotal é símbolo, verso 14. O fato de não haver registro do seu nascimento nem da sua morte é característico da natureza eterna do sacerdócio de Cristo. A isso se refere a expressão não teve princípio de dias, nem fim de existência do verso 3. O sacerdócio de Cristo, simbolizado por Melquisedeque, é superior ao de Arão, como provam os seguintes fatos. Primeiro, Levi, estando ainda, por assim dizer, nos lombos de Abraão, pagou os dízimos a Melquisedeque. Ele vai falar aqui, do versículo 4 ao 10. Estando nos lombos como? Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então, Levi era bisneto de Abraão. Quando Abraão trouxe os despojos dos reis do Oriente e libertou Ló, e libertou o rei de Sodoma, aqueles despojos, quando Melquisedeque veio cobrar os dízimos de Abraão e ele pagou, Levi estava nos lombos de Abraão, porque era descendente de Abraão. E assim, através de Abraão, Levi pagou os dízimos a Melquisedeque. A maturidade espiritual não era atingível pelo sacerdócio de Arão e pela aliança da qual era mediador. Isto é testificado pelo fato de ter surgido outra ordem de sacerdócio, a de Melquisedeque, anterior. Esta alteração de sacerdócio implica em uma alteração da lei. A alteração foi efetuada por causa da incapacidade da lei de Moisés em proporcionar maturidade espiritual. Você pode comparar isso com Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Amém? Que existe a lei do Espírito da vida que nos libertou da lei do pecado e da morte. Agora não vivemos mais debaixo de condenação. Contrário ao sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Melquisedeque foi instituído com o juramento, versos 20 a 22. Um juramento de Deus, acompanhando qualquer declaração, é prova de imutabilidade. O ministério dos sacerdotes da ordem de Arão terminava com a morte, mas Cristo tem um sacerdócio eterno e imutável, porque ele vive para sempre, versos 23 a 25. Os sacerdotes de Arão ofereciam sacrifícios todos os dias. Cristo não, ofereceu um sacrifício único, eterno e eficaz, versículos do 26 ao 28. Amém? Então, realmente, nós estamos falando de uma aliança superior, uma aliança que está fundamentada em melhores e superiores promessas. Uma aliança que está fundamentada não no sangue de animais involuntários, porque apenas cobriu os pecados, mas no sangue do Cordeiro de Deus, um homem voluntário que derramou seu sangue puro em resgate de muitos. Amém? Ele foi de forma racional, ele foi de forma voluntária, de acordo com a sua vontade. Isso fez com que o seu sacrifício apagasse os nossos pecados.
nos desse vida espiritualmente. Uma vida que Adão tinha perdido lá no Éden, ela é resgatada, louvado seja Deus, através do novo nascimento, nos dando a capacidade de ser a habitação do Espírito de Deus no Espírito. Agora o Espírito de Deus não vem somente sobre nós, como era na antiga aliança. Não, ele agora vem habitar em nós, viver em nós. Isso faz toda a diferença. Primeiro porque através da habitação do Espírito, nós podemos compreender esses fatos espirituais, essas realidades espirituais, essas verdades espirituais. Compreendendo essas verdades espirituais, nós podemos nos apropriar pela fé daquilo que os judeus eles tinham apenas como promessa, nós temos como realidade, amém? E a renovação da nossa alma faz com que a cada dia nós nos despojemos mais do velho homem e nos renovemos no espírito do nosso entendimento do novo, que é criado Deus em verdadeira justiça e paz procedentes da verdade, amém? Então, através do sangue de Cristo, nós somos justificados, nós temos acesso ao trono da graça de Deus e podemos, irmãos, viver uma vida que era impossível viver se não houvesse, né, esse sumo sacerdote, amém? Se não houvesse essa linhagem diferente. Então, Melquisedeque se torna uma figura de Cristo, amém? Um tipo, uma sombra. O sacerdócio de Cristo é muito superior ao sacerdócio de Arão, ou seja, o sacerdócio levítico, amém? O sacerdócio levítico teve um fim, porque quando Cristo, né, cumpriu a lei, o véu do templo foi rasgado, amém? De cima para baixo, mostrando que era Deus que estava cumprindo a velha aliança, era Deus que estava cancelando a antiga para fundamentar uma nova. E nós precisamos andar nessa nova, amém? Porque o sacerdócio de Cristo é infinito, é eterno, ele não tem fim. E nós precisamos nos apropriar dessas bênçãos. Cristo, sacerdócio único e perfeito agora, que é da nova aliança. E nós precisamos nos apegar a essas verdades, nós precisamos entender esse propósito, amém? Então se fortaleça no Senhor, busque em nome de Jesus o conhecimento, busque em nome de Jesus se firmar na palavra desta aliança, amém? Não queira viver fundamentado em cima da sombra, em cima de coisas que prefiguravam esse tempo de hoje. Porque se nós não desfrutarmos disso, nós podemos sair da realidade e voltar para a sombra. E viver uma vida apenas religiosa, amém? Ou filosófica. Não, Deus quer que de fato, na prática, nós venhamos a experimentar a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça e o seu amor, amém? Então uma boa leitura, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Até amanhã, um grande abraço.